Olá, eu quero conversar com você hoje sobre uma das datas mais importantes que nós temos e comemoramos, que é o Dia dos Pais. Está chegando o segundo domingo agora de agosto e eu quero compartilhar com você um texto de que eu recebi há muitos anos atrás e que falou muito ao meu coração, me marcou e sempre que eu leio, ele ainda continua falando comigo. E é sobre um homem que dizia para o seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Depois de um terremoto na Romênia, vítimas soterradas sob os escombros, um pai que não deixou a chama da fé se apagar, resgata o filho que confiou até o fim que o pai chegaria para salvá-lo. Até mesmo no final do ato heróico do pai, o menino dá outra demonstração de fé, confiando tanto que o pai estaria sempre ao seu lado, que permite que outras vítimas sejam resgatadas antes dele. Esse texto falou comigo por causa do cuidado de Deus Pai com cada um dos seus filhos. Veja bem, na Romênia, um homem dizia sempre para o seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Houve um terremoto de intensidade muito grande, que quase destruiu toda a cidade. Estava nesta hora este homem em uma estrada. Ao ver o ocorrido, correu para casa e foi ver como estava sua família. Ao chegar em casa, a esposa, desesperada, disse que o filho estava na escola. O pai imediatamente saiu para a escola e, chegando na escola, ele deparou com uma destruição total do local. Não restou uma única parede de pé. O pai foi tomado por uma profunda tristeza e um desespero muito grande. E ele pensava: não cumpri o que eu disse para o meu filho. Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Na mente dele, ele percorreu inúmeras vezes o trajeto que fazia diariamente, segurando a mãozinha do seu filho. O portão, que já não existia mais, o corredor, olhava as paredes, vendo aquele rostinho confiante. Passava pela sala do 3º ano, virava o corredor à direita e o olhava ao entrar na sala. Até que resolveu fazer, em cima dos escombros, o mesmo trajeto. Portão, corredor, virou à direita e parou de frente à porta. Mas nada. Apenas escombros. Nem ao menos um pedaço de alguma coisa que lembrasse a classe. Olhava tudo, desolado, desesperado, e apenas ouvia sua promessa: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E começou a cavar com as próprias mãos. Foi quando chegaram os outros pais, que, embora bem intencionados e também desesperados, desolados, tentavam tirá-lo dali. Ele só falava: você vai me ajudar. Mas, pouco a pouco, todos se afastaram. A polícia também tentou tirá-lo dali, os bombeiros, dizendo não haver mais nenhuma chance de sobrevivente. Não há esperança. Mas aquele homem não esquecia da promessa que fizera ao seu filho. A única coisa que dizia era: você vai me ajudar? Mas pouco a pouco, todos iam se afastando. Aquele homem não se afastou daquele local. Ele tinha convicção de que estava no local certo. Ele cavava dia e noite sem cessar. Já exausto, dizia a si mesmo que precisava saber se seu filho estava vivo
ou morto. Até que, ao afastar uma enorme pedra, sempre chamando pelo nome do filho, ele ouviu uma vozinha de longe: Pai, eu estou aqui. O pai, desesperado, com uma força descomunal, tentava abrir mais e mais aquele lugar, cavando mais e mais. E quando ele avistou um pequeno buraquinho, ele perguntou: Filho, você está bem? O filho respondeu: Estou, pai, mas tenho medo, estou com fome. E o pai perguntou: Tem mais alguém com você? Ele respondeu: Sim, dos 36 alunos da minha sala, 14 estão aqui comigo. Mas nós estamos presos entre duas colunas. E aquela criança, debaixo daqueles escombros, gritava de alegria: Pai, eu falei com eles. O que você falou, meu filho? Ele disse que o meu pai iria nos achar. Eu disse para eles: haja o que houver, meu pai está sempre ao meu lado. Agora venha, venha, vamos, abaixe-se e tente sair por este buraco. Não, pai, deixe que eles saiam primeiro. Eu sei que haja o que houver, o Senhor sempre estará comigo. O Pai sempre estará com você. Haja o que houver. Haja o que houver. Então, eu quero dizer para você que no livro de Romanos, no capítulo 8, do 15 ao 16, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É a palavra da verdade, é a própria verdade. Você não é um órfão. Você é filho, você é filho. Então, que neste dia nós possamos honrar o Pai terreno, que muitos têm, outros o Pai já está com o Pai celestial, mas todos nós temos um Pai, ainda que Ele não esteja presente conosco, nós temos um Pai. E Deus fala para mim e para você: se você foi abandonado pelos seus pais, se você não teve contato com seus pais, Ele ainda diz para você assim: se o seu pai e a sua mãe te abandonar, eu jamais te abandonarei. Então, meu amigo, você não é órfão, você tem um pai. Ainda que o seu pai te abandonou, o seu Pai Celestial nunca te abandonará. E nós queremos honrar os pais. Nós queremos que nesse dia possamos alegrar o coração dos pais. E eu quero dizer para você, papai, que você é muito importante. A paternidade é muito importante. Dá suporte, forma, fundamentos na vida do ser humano. E eu quero contar uma outra história
que eu vivi. Esta eu vivi, com uma criança de 5 anos. O pai, a mãe o abandonou por causa das drogas. Entregou para o pai. O pai também, usuários de drogas. E um dia, essa criança, a polícia entrou dentro do barraco, na comunidade, e tirou o pai. Descobriram muitas drogas, muitas coisas, e tirou o pai com violência, perto da criança, só ele e o pai dentro do barraco. E ele chega na escola e conta como que foi que a polícia entrou, metendo os pés, quebrando a porta, quebrando as coisas, arrancando o pai dele, tirando o pai dele. E ele disse: eu entrei debaixo da cama. E ele viu toda a atitude que a polícia teve para com o pai. E a polícia levou o pai. E ele ficou ali sozinho. E essa criança deu muito trabalho. Ela queria quebrar toda a escola. Ela queria destruir tudo. Ela batia nas crianças parecendo que ela queria se destruir. E nós tínhamos que ter muito cuidado com essa criança. E ela contava tudo o que aconteceu. Um dia, Deus me deu uma estratégia de dizer para ele que o pai dele foi preso e ele não sabia. A tia foi lá no outro dia de manhã, ficou sabendo e pegou ele lá no barraco, levou ele para a casa dela. E ali ela ficou com ele, mas ela teve muitas dificuldades, e a escola, ali nós caminhamos juntos para ajudá-la. E um dia eu tive uma estratégia de dizer para ele estava gritando, batendo, muito agitado, e eu peguei e abracei bem e disse para ele: o seu pai está bem, o seu pai te ama muito. Ainda que você não veja o seu pai, ele está num local onde ele vai aprender a ser uma pessoa melhor para cuidar de você. E o seu pai te ama muito. Você quer ver uma coisa? Eu fui até o arquivo de inscrições, que tem pastas de cada criança, e peguei ali a certidão de nascimento daquela criança. E disse para ela: você tem um documento que tem o nome do seu pai. Você sabia que você tem o nome do seu pai? Essa criança começou a se alegrar. Ela começou a se alegrar. E eu peguei a certidão de nascimento e comecei a ler. E li assim: filho de. Li o nome dele completo e li o filho de. Eu me emociono, porque foi muito lindo. A paternidade, o pertencer. E quando eu li que ele tinha o nome do pai, aquela alegria entrou pro coração dele e ele deu um sorriso tão lindo para mim. Eu vi que entrou o pertencimento dentro dele. Eu pertenço a alguém. Eu tenho um pai. Ainda que o pai vivesse numa situação tão difícil, para ele não se importava. Porque a criança, ela não vê o pai como alguém que tem uma posse, alguém que... Não, o pai, ele é o herói, seja quem ele é. Seja quem ele é, o pai é um herói. E naquele momento, aquela criança recebeu o pertencimento. Eu pertenço a alguém, eu tenho o nome do meu pai. Ali mudou, marcou aquela criança. Então, a importância da paternidade. A criança, pai,
ela te vê como simplesmente o pai dela. Aquele pai que ela confia, independente de qualquer situação. Independente de qualquer situação. Muitos pais às vezes falam, eu tenho que fazer tantas coisas para deixar para o meu filho. Ele não quer nada disso. Ele precisa de você, pai. Ele precisa saber que ele pertence a um pai. E nós temos que buscar isso dentro de nós. Todos nós precisamos de pertencer a um pai, a uma mãe. Então, nós precisamos honrar, nós precisamos entender o que é a paternidade. Eu vivi esses dias uma situação onde o amor, o pertencimento do pai. A criança, ela abraça o pai na hora que o pai sai para o trabalho. Ela espera o pai chegar, ela quer dar um abraço do pai. Ela quer um abraço do pai. Ela quer simplesmente aconchegar nos braços do pai, porque o pai para a criança é um herói. É um herói. E quanto mais a criança tem a presença do pai, quanto mais ela entende o pertencer ao pai, mais ela vai se chegar a Deus Pai. Mais ela vai se ter intimidade com Deus. Ela não vai ter dificuldade de encontrar e abrir o seu coração para Deus, porque ela tem um pai que a ama, independente de qualquer situação. Então, papai, que você possa, nesses dias, receber o carinho do seu filho. Que você possa, nesses dias, refletir sobre a paternidade, que é tão linda. E que o seu filho te vê como herói. E sabe, mamãe que tem a criança pequena, faz com que essa criança honre o seu pai. Honre o pai. É bíblico. Honrar o pai. Então, que você possa preparar algo para o Dia dos Pais. Que você possa fazer algo que vai alegrar o coração do pai, que vai mostrar para ele que ele é importante, que ele é muito importante para os filhos, que ele é muito importante para a família, porque ele é o sacerdote. Deus colocou ele como sacerdote do lar. E nós estamos vivendo dias para reconhecermos os verdadeiros papéis na família. O estar dentro de casa é para reconhecermos que cada um tem o seu papel. E o papel de pai ninguém toma, ninguém substitui. Um feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe, papai. Que você possa buscar a intimidade com o seu Pai Celestial para te instruir, para te orientar, para te ensinar a criar os seus filhos no caminho do Senhor. Independente de qualquer circunstância. O Senhor te criou para constituir uma família. O Senhor te criou para ser pai. E a paternidade é o fundamento, é um dos fundamentos na vida do ser humano. Por isso que Deus diz que Ele é pai. Que ainda que o seu pai e sua mãe te abandonou, Ele jamais te abandonará. Ele é o pai. Ele disse para os discípulos perguntaram para Jesus, como eu falo com o pai? Como eu vou orar? Ele disse, simplesmente diga, Pai nosso, que estás no céu. Pai nosso, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o seu Pai. Fale com Ele,
Assim como seu filho busca um abraço, busque o abraço do seu Pai, o seu Pai Celestial, que Ele está pronto para te abraçar. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará, jamais. Assim como aquele pai falou para o filho, haja o que houver, eu jamais te deixarei. Assim, eu estarei sempre do seu lado. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele está sempre do seu lado. Procure os braços dele. Abba, Pai. E receba o que você precisa para exercer a paternidade segundo o coração do Pai. Um beijo. Meu amigo, meu super-herói, meu papai, você mora no meu coração. Meu papai, meu amigo, meu super-herói.